Boa noite, amantes do escuro. Hoje contaremos o relato de dois compadres que se aventuraram nas matas para caçar. Só que as matas à noite escondem segredos que é melhor que continue na escuridão, pois nem todos estão preparados para lidar com forças do além. Vamos chamá-los de José e Pedro. José era um homem solteiro, era temente à sua religião e vivia corretamente, como ele acreditava ser o mais digno e certo a se fazer. Pedro era um rapaz jovem e já tinha conhecido vários prazeres na vida. Esse acreditava que a vida era feita de todo tipo de alegrias, sejam elas promíscuas ou não. Um dia saíram para caçar no alto de uma serra e caçaram o dia inteiro e não viram a hora passar. Ao anoitecer, como bons caçadores que eles eram, levaram mantimentos e suprimentos caso a noite chegasse e não tivessem tempo de voltar para casa. José armou sua rede entre duas árvores, no espaço adequado, e deitou confortavelmente. Pedro preferiu uma esteira no chão. Segundo ele, tinha mais espaço e era mais confortável. Acenderam a fogueira e começaram a conversar sobre coisas normais. Pedro começou a falar sobre mulheres, paixões e prazeres, e José alertou: estamos sós, em noite de lua cheia, no alto de uma montanha. Não é bom falar sobre isso à noite. Segundo lendas antigas, há uma entidade que percorre toda a mata, de preferência no alto das serras, e onde só se encontra homens. Pedro, como sempre, deu de ombros e disse: para com essas besteiras. Isso são lendas. E lendas não existem, segundo Pedro. Mal sabia ele que descobriria da pior maneira que não se deve brincar com o sobrenatural e muito menos com o oculto. Já era passada a hora quando eles iam dormir e ouviram passos pisando nas folhas secas e nos galhos ao redor. Se prepararam com as armas em punho, guardaram a caça temendo algum animal por farejar os animais que eles tinham caçado, talvez uma onça, uma pantera ou tigre que tem hábitos noturnos para caçar. Mal foi a surpresa deles. Imaginem o espanto ao verem uma moça tão linda e bela, apenas com um vestido quase transparente, ao se aproximar, descalça e com cabelos longos, parecendo mais feitos de seda, com olhos brilhantes, e a pele transmitia um odor quase que sonífero e prazeroso aos narizes humanos. José, de pronto, segurou Pedro pelo braço, chamou-o num canto e disse: eu falei para não mencionar mulheres no alto das montanhas à noite de lua cheia. Essa deve ser a entidade que todos falam, conhecidas por poucos como Sayuna. Pedro deu de ombros, estava fascinado pelo corpo sedutor da jovem que ali estava. Embora não tivesse notado que em uma noite fria no alto da montanha, ela estaria descalça, apenas com um vestido e quase transparente, quase mostrando as silhuetas de seu corpo, que seria atraente para os olhos humanos que estavam acostumados a bel prazer. Ela perguntou se teria comida ou algo para comer. Pedro de pronto ofereceu um pouco da carne que eles tinham caçado e também beiju que tinham feito naquele momento, com mandioca, farinha e ovos que tinham levado. Ela malmente comeu
mal engoliu e dificilmente mastigava. E disse que estava morrendo de frio, estava com sono e que estava perdida. José tentou perguntar de onde ela estava, de onde ela veio, qual o nome. Palavras, perguntas simples que ela se negou de forma silenciosa e fazendo uma cara de poucos amigos para José. Pedro não notou nada disso, afinal, a sua juventude, o sangue quente, estava prevendo e desejando outras coisas. Coisas que ele julgava mais importante do que saber de fato o que uma moça naquela idade faria no alto de uma serra à noite, num frio tremendo e quase nua. Ele rapidamente ofereceu um lugar à sua esteira para dormir. José, no entanto, permaneceu em silêncio. Foi para sua rede, fez uma oração como de costume e dormiu pegado à sua espingarda. À noite ele ouviu sons estranhos, como se alguém ou alguma coisa estivesse mastigando e ossos quebrando. José rapidamente chamou por Pedro, sem sucesso. Falava mais alto, sem resposta. Então ela acendeu a lamparina e, caminhando com passos lentos, prestando atenção em tudo, com ouvidos aguçados a qualquer ruído e arma em punhos, se aproximou da esteira onde Pedro dormia. Maior foi seu espanto quando escorregou em algo que parecia viscoso. Ao tocar, sentiu que estava morno, seja lá o que fosse. Ao clarear com a lamparina, ele viu que era sangue. E ao se aproximar a lamparina da esteira de Pedro, ele encontrou nada além de um corpo completamente aberto, faltando órgãos e carne, ossos expostos, e o que seria Pedro um dia não passava de uma carcaça completamente deforme e horrível de se ver. Ao lado, o que aparentava ser um rato enorme com fisionomia feminina, olhos vermelhos, um mau cheiro de carniça extremo, encarava José de uma forma horrível. E aquela voz daquela mesma moça, suave aos ouvidos, entrava na cabeça de José e dizia: fique calmo. Não é o que você está pensando. Os seus olhos te enganam. Deixa eu te abraçar e te dar um descanso. É só um sonho. Ao amanhecer, você estará completamente em paz. E isso não passará de um pesadelo. Mas José sabia que era uma fantasia, uma ilusão, uma enganação que soprava a seus ouvidos, era mentiras de uma entidade maligna, carnívora, que sobrevivia de carne humana e de desejos obsoletos de um ser humano inexperiente e completamente ignorante. Mas que depressa José sacou sua arma e deu vários tiros, sem sucesso. As balas pareciam atravessar a entidade, que ao se aproximar de José, não se esforçou para agarrá-lo e apertá-lo, mas as garras, completamente ensanguentadas e negras, de um rato gigante, não conseguiu prender José, que rapidamente usou sua espingarda como escudo e correu. Soltou a lamparina no chão e correu por sua vida. Ele temeu, mas sentiu passos firmes e pesados logo em seguida, atrás dele. Chegou a tal ponto dele sentir a respiração da tal criatura com forma de rato, que antes era uma moça aparentemente indefesa, praticamente aos pés de seu pescoço. Ele sentia o mau cheiro, sentia a respiração, sentia um arrepio na espinha e já estava vendo aquelas garras atravessarem seu corpo ou aquelas presas ensanguentadas cravarem seu pescoço. Num ato de desespero, José, milagrosamente, creio eu,
avistou uma correnteza, um rio que geralmente corta as serras e florestas, e se atirou nesse rio em forma de cruz. E se jogando ao mar, caindo de costas para o lago, ele olhou para a criatura que ficou parada, imersa, imóvel, em silêncio, o observando com olhares de ódio, raiva e ira, e quando a água afastava José, a correnteza o levava para um lugar do qual ele não sabia, mas já agradecia por estar livre daquela entidade em forma de rato, com aspecto feminino, olhos vermelhos, presas passando da boca e garras enormes, com uma cauda aparentemente pelada que se arrastava ao chão. Ele agradeceu por estar vivo e por ela não poder entrar em água corrente. Mas mesmo assim no seu ouvido ele ouvia, entrando em sua mente, aquela voz doce e suave que falava: não vá, não me deixe sozinha, estou com frio, estou com fome. José adormeceu. Acordou na margem de um rio próximo a uma aldeia de índios. Foi socorrido. Contou o que tinha havido e os índios o convidaram para a sua tenda. O pajé da tribo soprou um charuto forte, um cachimbo com algumas ervas curandeiras, para aliviar o coração de José e os ferimentos que ele tinha sofrido ao tentar fugir daquela entidade maligna. E o pajé o advertiu: homem branco, você foi escolhido pelos espíritos da floresta para sobreviver e passar adiante o que você presenciou. Seu amigo agora se encontra preso, junto com outros espíritos ignorantes e ateus, céticos, que não acreditam ou fingem não acreditar e até pior, fecham os olhos para o que de fato é verdade governa esta terra. O que não se pode ver não quer dizer que não existe, homem branco. O que não se pode ouvir não quer dizer que não fale. O que não se pode tocar não quer dizer que não esteja ali. José agradeceu àquela tribo de índios e principalmente ao pajé, que o alertou a nunca jamais voltar à floresta para caçar em montanhas tão altas e principalmente mencionar mulheres na lua cheia. José sobreviveu, mas jamais esqueceu o ocorrido. A família de seu amigo foi avisada do que aconteceu pelo próprio José. Claro que ninguém acreditou e pensaram que seria uma peça, uma brincadeira de mau gosto. Mas quando José levou-os de dia aonde estaria acampado com Pedro, e a família de fato relatou o que havia no corpo, ou o que sobrou do corpo de Pedro, ficaram extremamente em espanto, estarrecidos, em pânico total. Mas o que realmente provou a história de José foram as marcas das pegadas feitas com o sangue do Pedro. Pegadas que aparentemente pareciam de um rato, só que grandes demais para serem consideradas inofensivas. Algo esteve ali naquela noite e deixou sua marca. O cheiro de podre ainda empestava o ar, não do corpo de Pedro, mas do que estava ali naquela noite. Os restos de Pedro foram sepultados, a família em luto permaneceu em silêncio, não se falaram mais do tal ocorrido. Com o passar do tempo, José casou, passou essa história para seus filhos. Os filhos de José passaram para os filhos deles e assim por diante. Claro que jamais esqueceram da parte de que ele foi salvo pelos índios e que o pajé o havia alertado. Se essa história te comove ou mexeu com você, eu agradeço porque eu passei para vocês algo que foi passado para mim também por um índio. Acreditem, amantes do escuro, que assim como eu creio que vocês
respeitam total e qualquer religião e cultura, e principalmente o lado do sobrenatural e do oculto, que aqueles que têm coragem e respeito, que procuram, encontram. Mas tenham cuidado, nem tudo que está oculto está ali para fazer amizades, e muito menos dar conselhos. Boa noite, amantes do escuro.